Bom dia, povo de Deus abençoado. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta manhã, amém? Deus ele vai falar ao teu coração através dessa palavra. Abra suas Bíblias em Samuel capítulo 17, verso 23, que fala: o gigante Golias insulta o povo israelita, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Eu não sei qual a situação que você tem enfrentado, não sei o que você está enfrentando neste exato momento, não sei se o inimigo tem investido, tem perseguido a tua vida. Presta atenção nesta palavra, nesta manhã que Deus vai falar contigo, amém? E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo um exército dos filisteus, o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou com fome aquelas palavras a Davi e as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aqueles homens, fugiam diante dele e temia grandemente. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Qual é o exército dos filisteus? Era o exército do gigante Golias. Louvado seja o santo nome do Senhor. O gigante Golias era um temor, né, em Israel. Perseguia o povo de Deus, humilhava, maltratava. Ei, mas teve um momento em que houve um homem que lutou contra Golias. Você vai ver a história e vai observar direitinho. Porém, aquele povo, aquela humanidade temia aquele gigante, porque além dele ser alto, grande, ele afrontava o povo de Deus, ele perseguia o povo de Deus. Ele não sabia da intimidade que aquele povo de Israel tinha com o Senhor, mas mesmo assim ele afrontava, ele perseguia, ele humilhava, ele caluniava. Veja só o que aconteceu com ele. E dizia aos homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que aos homens que o ferir, o rei enriquecerá grandes riquezas, e lhe dará a sua filha, e fará em certa imposto para com seu pai de Israel, né? Aí o rei, irmão, o rei falou, né? E falou para aqueles homens que estavam lá no meio daquela povo, que qualquer um homem que fosse valente para derrotar o filisteu, ele daria em casamento a sua filha, que era bonita, era famosa, né? Era uma mulher virtuosa, né? Então ele daria a sua filha para aquele que vencesse o gigante Golias. Então, aquela mulher era agradável aos olhos de Davi, né? Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Aquela mulher era agradável aos olhos do salmista Davi. O salmista Davi, quando viu ela, o salmista Davi logo se encantou, né? Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aqueles homens que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem, pois, é este circunciso filisteu para afrontar o exército de Deus? Olha aí, Davi, o salmista Davi, irmão, ele sempre foi corajoso. Ele nunca recuou, nunca perdeu uma batalha. Ele sempre seguiu em frente e ele achava chato. Ele não gostava de ver aquele gigante Golias afrontando o povo de Deus. E o povo de Deus tudo com medo, temendo contra as afrontas do gigante Golias, né? Mas só tem um que, quando a gente tem Deus na nossa vida, um Deus que nos protege, um Deus que cuida de nós, irmão, nós não temos que temer a nada. Pode investir 1001 ciladas do inimigo contra nossas vidas, mas ele cai por terra, porque o nosso Deus, ele está conosco. Nós venceremos a batalha, né? Não tem aquele hino: com Jesus vencerei, vencerei a batalha, eu vencerei a batalha, tu vencerás a batalha. Do mesmo jeito você, se você está passando grande luta, grande provação, o inimigo está te perseguindo, te persegue daqui, te persegue de lá, creia que o Senhor Jesus Cristo, ele vence todas as guerras
todas as batalhas. Só é você colocar-se de pé e orar, se humilhar na presença do Senhor, meu irmão, minha irmã, que você vai ver sim o agir de Deus na tua vida. Você vai ver Deus entrar com providência na tua vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo assim: farão aos homens que o ferir, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar daqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração, que desceste para vir a peleja, né? Isso foi a ira de quem? De Eliabe. Eliabe, ele pensava muito mal contra o salmista Davi, porque em salmista Davi havia uma verdade, havia um respeito, uma consideração, que o povo olhava para ele, via algo diferente no salmista Davi. Amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas em Eliabe só tinha maldade no seu coração. Ele só pensava contra Davi mal. Louvado seja o santo nome do Senhor, né? Até hoje, irmão, até hoje é assim. Enquanto Deus nos observa com um olhar diferente, o mundo pecador lá fora nos despreza, nos olha com um olhar de maldade, malicioso, né? Porque ninguém gosta de crente. Ninguém, é muitas poucas pessoas que gosta de crente, que ouve a palavra de Deus, dá atenção à palavra de Deus, né? Porque nós somos muitos perseguidos, nós somos muito rejeitados, nós somos muito humilhados, muito caluniados por pregar a palavra de Deus. Mas o que é que o nosso Senhor Jesus Cristo fala? Ide sem medo de pregar a minha palavra, porque quando nós saímos lá no mundo para pregar a palavra, Deus envia milhares e milhares de anjos para pelejar ao nosso favor. Não foi diferente com o salmista Davi. O salmista Davi sabia que ele ia entrar numa guerra, mas ele não estava sozinho. Ele ia estar com um exército de anjos que o Senhor Jesus Cristo iria enviar para ajudá-lo, né? Então, ele pôs o que? A sua confiança em Deus. Eu vou à peleja e eu sei que essa guerra eu vou vencer, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. Então disse Davi: que fiz eu agora? Porque Eliabe estava caluniando ele, né? Perseguindo ele. Então o salmista Davi em seu coração falou: que fiz eu agora? E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme a primeira palavra. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. As palavras de Davi que o Saul ouviu, né? Saul mandou buscar Davi, porque Saul também tinha maldade no seu coração. Aliás, os filhos de Saul, né? Só tinha um que era a favor de Davi, né? Mas os filhos de Saul, tudinho contra Davi. Saul também contra Davi, não gostava de Davi, não queria saber de Davi. Era uma perseguição, irmão, horrível para o salmista Davi. Só um servo de Deus mesmo para permanecer firme, fiel, como o salmista Davi permaneceu, porque o que o salmista Davi passou de perseguição, de humilhação, foi muitos inimigos contra o salmista Davi, mas mesmo assim, né, ele venceu a batalha. Louvado seja o santo nome do Senhor. Davi se dispõe a pelejar contra o gigante. E disse Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servir irá pelejará contra este filisteu, né? Saul, ele pensava que Davi, por ser uma criança, ser um jovem, adolescente, Davi iria se temer, não iria ter coragem para chegar a enfrentar o gigante Golias.
Mas Davi mostrou a diferença. Quando uma pessoa tem a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, irmão, há uma diferença, há uma mudança, há uma transformação. E salmista Davi, ele mostrou a diferença, né? Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir a peleja com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a sua mocidade. Porque gigante Golias era acostumado a matar, a tirar muitas vidas, e Saul achava que Davi era muito jovem, e Saul e Davi não iria ter capacidade de enfrentar o gigante Golias, porque ele se tornava uma criança, apesar de ser muito jovem. Para Saul, Davi era uma criança, mas ele não entende o mistério de Deus com Davi. Ele não entendia, ele não queria saber. Veja o que aconteceu. Então disse Davi a Saul: tu, teu servo, apacenta as ovelhas de teu pai. E vinha um leão ou urso e tomava uma ovelha do rebanho. E eu saía após ele e o feria e o livrava da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lançou-lhe mão da barba e o feriu e o matava. Então, Davi explicou, para Saul que ele tinha ferido o leão e tinha matado, porque sua força não estava nas suas mãos. Sua força estava em Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Então ele explicou para Saul que tinha matado um leão. Aquele gigante para ele não ia ser nada diante de Deus. Ele era mais um que salmista Davi, ele iria vencer. Ele iria conseguir entrar na peleja. Louvado seja o santo nome do Senhor. Assim feriu o teu servo o leão como o urso também. Davi enfrentou o urso, enfrentou o leão, enfrentou o urso com suas forças, né? E assim será este circunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo, né? Então Davi falou o quê? Como eu matei o urso, como eu matei o leão, assim será como esse incircunciso filisteu, o gigante Golias. Era mais um que ele iria vencer a guerra, a batalha. Louvado seja o santo nome do Senhor. E disse mais Davi: o Senhor me livrou das mãos do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te então, e o Senhor esteja contigo. Lógico que o Senhor Jesus Cristo, ele iria estar com Davi. Lógico que o Senhor Jesus Cristo jamais iria abandonar Davi numa hora dessa, sabendo da fidelidade de Davi, sabendo que Davi era justo, sabendo que Davi era servo fiel ao Senhor. Jamais o Senhor Jesus Cristo, ele não ia desamparar Davi. Ele não desampara a mim, ele não desampara você, ele sempre está com os braços abertos para mim, para você. Imagina com o salmista Davi, que era homem de obra, homem que o Senhor Jesus Cristo, ele se agradava de tudo que Davi fazia. Louvado, e tinha algumas coisas também que o Senhor Jesus Cristo não se agradou, viu? Por Davi ter se envolvido com pessoas que não era da linguagem dele, né? Era de outra dominação, que adorava a Deus de estalta, Deus Baal, servia a Deus Baal, que se envolveu com a mulher. Isso aí é outra história, casou-se com ela, né? Louvado seja o santo nome do Senhor. E Saul vestiu a Davi das suas vestes e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e um vestiu de couraça. Olha aí, ó. Saul revestiu o salmista Davi, colocou um capacete na sua cabeça e vestiu de uma couraça. Sabe o que foi que Davi falou? E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, aquelas vestimentas, aquela couraça que o salmista Davi
colocou na cabeça dele, não precisou. Sabe por quê? Porque o salmista Davi, ele estava revestido com o poder e autoridade do Espírito Santo de Deus. Ele estava revestido, ele estava protegido, ele não ia precisar de nada disso. Louvado seja o santo nome do Senhor. Aleluia. E aqui, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pôs-lhe nas fostes do pastor, que trazia o saber do surrão, e lançou na mão a sua funda, e foi-se chegando o filisteu. O que o salmista Davi foi com ele foi 5 pedrinhas, né? E pronto, só isso. Lançou na mão e lançou a sua funda, uma petequinha, né? Que hoje em dia lá na linguagem dele era uma funda, uma petequinha, e foi ao encontro do gigante filisteu.